para vocês terem acesso à ementa e às outras aulas. Vai aparecer aí para vocês aí, calma aí. Apareceu aí? Sim, sim. Beleza. Realmente, acho que não tem mais ninguém pedindo aqui. Não. Deixa eu botar para gravar aqui. Ah, não, já está gravando. Então vamos lá. Ó, então, abismo geográfico, né? Agora o cultural. Ó, existem grandes diferenças entre a maneira de agir e de pensar dos ocidentais e das personagens das terras bíblicas. Portanto, é importante conhecer as culturas e os costumes dos povos nos tempos bíblicos. Muitas vezes, a falta de conhecimento de tais costumes gera interpretações errôneas. Por essa razão, eu sirvo de deixar isso aí. É que eu tirei do livro, né? Aí eu deixo essa última frase. Tem um capítulo nesse livro só sobre a questão cultural. Vou dar um exemplo, né? Só para você pensar, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento já há uma diferença cultural. Por exemplo, a questão moral do Antigo Testamento é muito diferente da questão moral do Novo Testamento. No Antigo Testamento, é aceitável para o judeu ter mais de uma mulher. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, Paulo já vai instruir a questão da monogamia. No Antigo Testamento, você não vê ninguém sendo recriminado por ter mais de uma mulher, por ter concubinas. Né? O próprio Abraão tinha concubina, o pai da fé. Ou seja, a questão moral entre um testamento e outro, ela é diferente. Imagina entre esses textos e a gente, e a nossa época. Um outro exemplo, né, lá em Números, né, lá no Pentateuco, vai falar sobre não fazer marcas no corpo. Naquela época, as pessoas tatuavam o nome dos deuses no corpo. E aí tem muita gente que usa esse texto hoje para falar que é pecado fazer tatuagem. O texto lá do Pentateuco não está falando de tatuagem, está falando de idolatria. Ah, Ricardo, então eu posso fazer tatuagem? Não é questão se você pode ou não, mas em relação ao texto bíblico, o texto não está proibindo a tatuagem. Só que eu vou falar uma coisa que é bem interessante para você pensar. Pelo menos eu acho interessante, não sei se você vai achar. Quando a gente fala de costumes e cultura, a gente tem que pensar em 3 pontos: Bíblia, doutrina e costume da igreja local. Se você quer fazer tatuagem, primeira coisa para você estudar é: a Bíblia proíbe? A Bíblia não proíbe. Então tá bom. Segundo, a minha doutrina proíbe? Por exemplo, os batistas, presbiterianos, de maneira geral, não tem nada, né, na Confissão de Westminster ou na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira que proíba tatuagem. Então, ó, nem a Bíblia nem a doutrina proíbe tatuagem. Mas e o costume da minha igreja local? É costume da sua igreja fazer tatuagem? As pessoas veem com bons olhos ou não? Como é que a sua igreja local vê isso? Ah, Ricardo, na minha igreja local ninguém tem problema. Então, ó, não tem um problema de Bíblia, não tem um problema de doutrina e não tem um problema de costume. Então, tudo bem. Agora, não tem problema de Bíblia, não tem problema de doutrina, mas tem um problema de costume. Olha, Ricardo, na minha igreja ninguém aceita, o pastor não concorda e tal. Então, meu irmão e minha irmã, não faça tatuagem. Ah, mas eu quero fazer. Vai para outra igreja. Por quê? Porque você vai estar ferindo o costume, a cultura daquela igreja. Né? Então, isso é algo que a gente tem que analisar sempre que for trabalhar um assunto ligado à cultura. Porque aí a pessoa vai lá, procura o texto, faz tradução, faz isso, faz aquilo, não vê problema na Bíblia.
mas tem um problema de costume da igreja. Então, isso tem que ser levado em conta, tem que ser respeitado. E estou falando isso no abismo do costume, porque é sempre o pior. Antes de passar a palavra para o Francisco. A questão antigamente se a mulher podia usar calça ou não na igreja. Hoje a maioria das igrejas não tem mais problema, né? Tanto as tradicionais como as pentecostais. Mas por causa de textos do Pentateuco, onde dizia que a mulher não podia usar a roupa de homem e vice-versa, aí dizia-se que a mulher não podia usar calça. Só que, poxa, você tem calça para mulher e tem calça para homem, certo? E o texto lá do Pentateuco, quando fala de roupa, né, o homem ou a mulher, né, não usar a roupa um de outro, está falando sobre a questão da pessoa se travestir. Por quê? Nos cultos pagãos daquela época, o homem se travestia de mulher, tinha relações com outros homens e mulheres travestidos. Então, isso era um costume pagão, e aí Israel proibiu isso. Então, não é simplesmente a mulher usar calça ou não. Então, não é só a questão aí de doutrina, né, de costume ou de Bíblia. É a questão de interpretação, no caso desse da calça. Então, a gente precisa, principalmente, a maioria das igrejas, os grandes problemas, às vezes, estão ligados aos costumes, mas por causa, né, de má interpretações, às vezes, ou de não entender essas três questões, Bíblia, doutrina e o costume local. Se você conseguir respeitar esses três pontos, vai poder lidar bem com questões de costume dentro da igreja. Fala, Francisco. Então, por isso que é bom a gente estudar a Bíblia, ficar bem atento, porque surgem as perguntas. Por exemplo, nós estávamos evangelizando um grupo lá e discipulando, e o novo convertido lá, ele tem muita tatuagem. E ele falou assim, Francisco, eu tô com uma dúvida aqui sobre as minhas tatuagens. Um colega me falou na escola que eu não entro no céu por causa das tatuagens. Aí eu falei para ele, não, esse teu corpo aí é terrestre, filho. O que vai entrar no céu é um celestial. O teu corpo será transformado. Então eu expliquei, ele ficou animado, ficou alegre. E outro, surgiram dois no grupo que disseram, nossa, eu não sabia disso. Aí eu disse, agora você fica sabendo. Isso. Então, mas se alguém vira para você e fala assim, Francisco, eu posso fazer tatuagem? A sugestão que eu dou para você, fala desses três questões. Olha, a Bíblia não proíbe, a doutrina não proíbe. Ah, mas não é costume aqui da igreja. De repente, você não tinha e quer fazer. Por quê? Para agredir, para fazer diferente, é melhor não fazer, né? Ah, não, é costume da igreja, a igreja não tem problema. Legal, mas pensa então na tatuagem que vai fazer, né? Não vai fazer o cara fumando maconha, não vai tatuar uma folha, né, de cannabis, né? Que tem gente que tem nada na cabeça e fica tatuando besteira. Não vai tatuar um palhaço, né? Que aqui no Rio, tatuagem com palhaço é matador de polícia, né? Então, assim, a pessoa tem que ter bom senso, né? E costume é sempre um negócio complicado. Também. Fala. Aqui também. Palhaço, tatuagem. Aqui também. É isso aí, então. Então, assim, é sempre um negócio complicado lidar com o costume. Então, sugiro a vocês que, quando forem trabalhar, né, questões de costume, pensem nessas três questões que eu falei, na Bíblia, doutrina e o costume da igreja local, e estudem bem o texto que forem trabalhar, né, para, acima de tudo, não falar algo que o texto não está falando. Esse é sempre o maior desafio. Você pode não saber tudo sobre o texto, mas a gente tem o desafio de não falar algo que o próprio texto não está falando. E muita gente aí acaba inventando coisa, né, que o texto não está nem aí. Vamos lá. O outro abismo, e esse é um grande abismo, né, é o do idioma. Já falamos sobre isso, você sabe, mas vale a pena lembrar. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. O Novo Testamento também foi escrito em grego e tem alguns pequenos trechos em aramaico.
a Bíblia que você lê em português. Então, alguém traduziu do hebraico, aramaico e grego para o português. Toda tradução, ela é uma interpretação. Então, qual é a melhor Bíblia? Não tem a melhor Bíblia, porque toda a Bíblia ela é uma interpretação. Eu estou passando aqui porque eu não vou ler isso tudo, mas depois vocês leem com cuidado, tá? É um texto aí legalzinho para entender um pouco do processo da formação das línguas bíblicas, mas eu não vou ler não, tá? Para a gente não perder muito tempo. Então, toda a Bíblia ela é uma interpretação. Lá em João 1, né, o termo logos. Qual é a melhor tradução? É verbo ou é palavra? No princípio era o verbo ou no princípio era a palavra? Depende de como você quer aplicar isso, né? Então, quem traduz vai colocar da maneira como ele entende. Por isso que nós precisamos, eu sugiro que você busque comentários exegéticos, que eles vão te dar aplicações, traduções, possibilidades de interpretação ligados às línguas originais. Porque existem comentários que são homiléticos, que o cara vai lá e fala a mensagem do texto, quase que prega para você. Para a gente que é estudante, não é legal, né? Comentários assim. É legal um comentário exegético, onde ele vai trabalhar a tradução, né? Possibilidades de interpretação, vai tentar falar do contexto daquela palavra. Então, é material mais interessante aí para a gente. Fala, Francisco. Às vezes surgem algumas perguntas a respeito de Evangelho de João, capítulo 1, quando fala do verbo ou da palavra, né? E aí tem pessoas idosas e tal que falam, poxa, mas por que verbo? E por que não a palavra, né? Então, às vezes eles não sabem, mas ele já acha que certo é melhor falar a palavra. Então, a gente tem que ter aquele jogo de cintura para saber explicar. Depende, porque, por exemplo, tem gente que fala assim, porque isso no meio pentecostal é muito normal. Porque Deus está mandando a palavra rema, não está mandando a palavra logos. Cara, isso é de uma ignorância total. Sabe por quê? Porque rema é palavra em grego. Rema significa palavra, ponto. Logos pode ser traduzido como palavra. Mas por que logos é traduzido por palavra? Logos significa ação, princípio de ação. Então, em João 1,1, o autor está querendo dizer que Jesus é a ação de Deus. Então, por que alguns traduzem como verbo? Porque o verbo ele expressa uma ação, ele expressa um estado, né, também. Então, quando eu traduzo logos por verbo, eu estou querendo dizer que Jesus é a ação concreta de Deus. Quando eu traduzo logos por palavra, eu estou dizendo que Jesus ele é a expressão de Deus. Então, tanto palavra como verbo, elas têm um sentido dentro do contexto da intenção e do objetivo do Evangelho de João. Agora, dizer que Deus tem palavra rema, que Deus tem palavra logos, primeiro é desconhecer a língua em grego, né? É seguir mais uma interpretação que tem a ver com perspectivas doutrinárias. E a bobeira falar isso, porque não tem nada a ver, não há um contexto bíblico que diga que a palavra rema é melhor que a palavra logos, entendeu? Então, essas questões que você está falando, às vezes surgem por mero desconhecimento, né, do texto. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, nós levamos mais tempo, né, com questões doutrinárias, repetindo questões doutrinárias, do que realmente tentando entender o que o texto está falando.
Então, o trabalho da hermenêutica é isso, é entender o que o texto está falando, para não sair repetindo coisa por aí. Né? E isso é um grande desafio. Ah, Ricardo, mas eu não sei grego, eu não sei hebraico. No seminário você aprende, né, de maneira instrumental o grego e o hebraico. Ah, Ricardo, mas eu já fiz grego e hebraico, não aprendi nada. E aí é a sugestão que eu sempre dou: compre comentários que vão te ajudar a entender o grego e o hebraico. Por exemplo, esses comentários dessa série aqui, ó, esse aqui é do Antigo Testamento, sobre Salmos. São comentários que vão trabalhar versículos, né, ou blocos de versículos, às vezes, mas dando ali curiosidades de palavras, de termos. Comentários dessa linha aqui também, ó, também vão trabalhar, tem do Novo e do Antigo Testamento, né? Vão trabalhar questões léxicas, questões gramaticais. Então, são materiais. Eu vou tirar foto desses materiais e mandar para vocês aí pesquisarem, né? Verem, analisarem. Então, são materiais que vão ajudar você a tentar entender esse contexto. Né? Faz a doação, faz a doação. É o quê? Faz a doação. Não, faz nada de doação, não. Vai comprar. São materiais que vão te ajudar a entender essas questões. Lembre-se sempre que o trabalho da hermenêutica é tentar entender o texto, né, com menos influências possíveis. Todo mundo que lê, né, acaba interpretando a partir de seus pontos de vista. Isso é muito comum, isso é natural, isso é normal, mas a gente precisa entender que o nosso trabalho é de pesquisa do texto. A partir do momento que eu pesquisei, estudei, vi lá o máximo que eu posso, é tentar falar aquilo que o texto está falando. Isso não é simples, mas é um desafio. O último abismo aí, para a gente encerrar o conteúdo de hoje, é o abismo espiritual. Por quê? A Bíblia, né, nós cremos, né, que a Bíblia é inspirada por Deus. Ela é um texto escrito por homens, é um texto por pessoas, né, homens e mulheres, que estavam dentro de uma cultura, que falavam determinados idiomas, que tinham costumes e culturas diferentes da nossa, mas a gente entende que Deus inspirou. Agora, o que Deus inspirou, gente? E aí a gente vai ver na próxima aula justamente isso, né? As perspectivas. Na minha perspectiva, Deus inspirou a mensagem. E cada um transmitiu essa mensagem dentro da sua cultura, em hebraico, em grego, né? Uns lá no século I depois de Cristo, outros lá um século antes de Cristo. E aí eu vou tentando compreender essas questões temporais, geográficas, né? Mas sem perder de vista a questão espiritual. E essa questão espiritual que é o grande mistério. Por quê? Porque alguém sem estudo pode ler o texto bíblico e compreender as grandes verdades da Bíblia. Quais são as grandes verdades da Bíblia? Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, Deus ama a todos, é importante perdoar, né, para ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, amar, perdoar, ajudar o mais necessitado, tudo isso faz parte das grandes verdades da Bíblia. Você não precisa ter teologia para entender isso. Agora, qual a diferença entre o termo filo e o termo ágape? A isso eu preciso estudar. Quem escreveu 1º e 2 Coríntios? Qual o objetivo do livro de Apocalipse? Adão e Eva existiu ou não? Então, aí eu preciso estudar para responder isso. Mas a questão espiritual, ela nos ensina que mesmo as pessoas que não saibam essas respostas, elas conseguem entender a mensagem de salvação, de perdão e de amor que está no texto bíblico. Então, há uma dimensão mística no texto bíblico que nós não compreenderemos de maneira total. Então, é preciso respeitar isso, porque você pode se tornar o ás no grego, no hebraico,
pode saber tudo sobre a composição dos textos do Novo Testamento, mas ainda assim há um mistério por trás desse texto. Só o Novo Testamento tem mais de 2000 anos. Só o Novo Testamento está aí preservado, né, por milênios, e a mensagem perdura até hoje. Essa mística nós não resolveremos, né? Então é preciso reverência, humildade para lidar com o texto bíblico, né? Comprometimento, seriedade no estudo, na busca, mas acima de tudo, reverência e humildade, porque nunca saberemos tudo, né? A gente não vai, porque tem gente, eu já ouvi, né, uma vez, fui pregar numa igreja, acabou o culto, aí um membro da igreja virou para mim e falou assim: eu não preciso estudar a Bíblia, porque Deus fala diretamente comigo. Aí eu, tá bom. Aí o pessoal olhou para mim, achando que eu fosse discutir. Falei, eu não vou discutir com alguém que acha que Deus fala com ele diretamente. Quem sou eu para discutir? Se Deus fala com o cara diretamente, eu não tenho o que falar. Aí eu, tá bom, irmão, é isso aí, é uma perspectiva. Ele, perspectiva não, é a verdade. Aí eu, não, então tá bom. O que falar com uma pessoa dessa? Não tenho o que falar, né? Então, eu fico triste porque esse tipo de comportamento é extremamente arrogante, é soberbo. Nós não sabemos tudo, né? E às vezes, nossas emoções nos atrapalham no entendimento da mensagem da Bíblia. Por isso eu preciso estudar, né? Por isso eu preciso compreender o texto. Para quê? Para tentar entender de maneira mais clara possível a mensagem que Deus tem para cada um de nós. Então, o abismo espiritual tem a ver com isso, né? E aí requer de nós humildade para entender que nunca saberemos tudo do texto bíblico. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que buscar saber o máximo possível, né? Então, a humildade está nisso aí. Fazer o máximo possível para entender tudo aquilo que nós pudermos, mas ainda assim entender que não saberemos tudo, né? Por quê? Porque há uma questão espiritual que nos separa, né? Nós seguimos um Deus que é eterno, que é ilimitado, que é infinito, e nós não somos, né? Então, isso aí é necessário entender. Alguém quer falar aí? Não. Nem Não, parecia você dando aula hoje, Ricardo, agora no final. Tô É o quê? surpreso. Nem parecia você dando aula agora no final. Irmão, eu É sou você mesmo crente, isso aí? cara. Eu sou É você o mesmo isso aí? pastor mais crente do seminário, entendeu? Só faltava fazer. Nesse dar semestre eu apelo, tô né? achando que você é crente mesmo. Não, eu sempre fui crente. É que vocês mudado, hein? estavam na ignorância. Vocês Se não converteu, têm os olhos abertos, entendeu? Muita oração, converteu. irmão, muita Você- oração. Eu acho que você se converteu ano passado. Eu estava orando muito. Esse semestre nós passamos o semestre nas férias orando por ele. O joelho. Suas Engraçado. orações foram atendidas, Francisco. Ele se converteu. Eu sempre Vou fazer percebi um isso. jejum. Vocês é que ficam Vou criando fazer um jejum, polêmica. Ricardo. Vou fazer um jejum. Vou no monte agradecer, hein? Vai tiro. Cara, aqui, né, eu vou no monte toda quarta-feira, cara. Sem Porque a brincadeira. igreja no monte. Não, cara. Tem um menino que corta o meu cabelo. Ele fechou a barbearia, aí eu vou na casa dele. Ele mora exatamente no monte. Ai, engraçadinho. Menezes. Eu vou te mandar foto quando eu for lá quarta-feira que vem, cara. Mas Não, eu já fui lá eu não morar. tenho nada contra, gente, a questão do monte. Também não. Mas eu só usei isso como lá. exemplo, por quê? Porque tem gente que às vezes sacraliza o local. Ah, porque tem a Exato. Bíblia. Não, o contexto daquela época era por isso era tão comum. Então, Não é nada, olha, vamos pegar aqui, vamos nos separar, vamos para o monte. Mas hoje, por exemplo, você tem que fazer isso com muito cuidado, porque é o perigo, né? A violência, né? Então tem que ter cuidado. Lá nesse lugar não tem problema de tráfico, e já tem muitos anos. Eu, na minha visão, também entendo como você, né? Vou também, às vezes, no monte, a gente vai, porque aqui na Curicica existe um lugar especial para isso. As pessoas vão para aquele lugar para orar. Isso, então, é isso aí. Local de... entra, fecha a porta do teu quarto. Cara, também é uma possibilidade.
mas lá é um lugar que as pessoas vão com esse propósito. Você vai com Pessoas um vão, grupo, está em comunhão, exerce a fraternidade. eu vou de boa. Assim, mas é o tipo de coisa que você tem que ter cuidado. Vocês estão lembrados, para Exato. terminar, né? Estão lembrados? Teve uma reportagem do cara que foi orar no monte no meio da tempestade. Veio o raio, fulminou ele, cara. Assim, Não. poxa, tá chovendo. Um monte é lugar aberto. O corpo humano, ele atrai raio. Ah, Deus vai virar um Cara, para-raio. é um ato de ignorância, né? A pessoa fazer isso. Então, assim, Ele não queria ter um encontro especial com Deus, ele teve. olha, herege, olha sem coração. Essa mulher não tem coração. Essa é heresia. Não veio. Desceu o fogo do céu. Essa pessoa sem alma. É ótimo. Precisa de Deus, essa irmã. Vamos orar. Misericórdia, misericórdia. Desceu o fogo do céu e passou o irmão no meio, cara. Vigia, irmão. Vamos vigiar, vamos vigiar. Olha aí, acabou o nosso tempo aí. Eu vou mandar a aula gravada e os materiais aí para vocês. Valeu, Ricardo. Aí a gente vai continuar falando, né? E aí eu vou falar dessas perspectivas, dogmática, fundamentalista, para a gente ter uma noção dessas diferenças, tá? Para o pessoal que está novo aí, que não pegou material antes, eu vou reenviar também lá para o grupo os materiais. E aí vocês vão ter acesso. Qualquer dúvida, pode mandar lá no grupo. Beleza. A gente responde. Outra sugestão. Ricardo, Eu estou vendo você comprando livro, como você quer. Os livros são sugestões. Vocês não precisam comprar, tá? Daqui a pouco tá a Nancy aí com o nome sujo, porque comprou mais do que deveria. Mas é sugestão. Ricardo, você compra os seus livros em lojas específicas, porque esses livros são tão difíceis de encontrar. Assim, hoje em dia eu não compro mais, porque depois do nascimento da minha filha eu fiquei muito pobre. Então não tenho mais como comprar livros. Tu é rico, Ricardo, para de ser chorão. Como é funcionário público, tem Dá para comprar no Mercado Livre. Os últimos livros que eu comprei no Mercado Livre, na Amazon, tanto novos como usados. Agora, a Loyola, a editora Loyola, a Paulus, vende muito material, entendeu? A editora Ultimato, também é uma boa editora, com boa promoção. Aí, ó, tiro aqui. A Paulus, se eu não me engano, é dia 15 ou dia 20 do mês, tem promoção em livros de Bíblia, né? Paulo, Vozes e Loyola e Paulinas são editoras católicas, mas eles vendem livros de vários autores. E quando são livros de Bíblia, não tem a ver com doutrina católica. É o pessoal que trabalha só a questão de estudo bíblico. Então, vale a pena dar uma pesquisada nessas editoras. Entendeu? Aqui em Nova Iguaçu, a gente é muito pobre disso. Só tem a Mas eu compro CPAD. pela internet, porque antigamente eu comprava lá no centro do Rio. As livrarias fecharam, né? Tem muita livraria que fechou. Tinha uma livraria no centro do Rio, evangélica grande, né? Então fechou. Então é pela internet mesmo, é o melhor caminho, entendeu? Aí vai na Vozes, na Loyola. Vozes, então, tem um material pela internet sobre Bíblia. Fala, Francisco. Eu peguei aqueles livros que você indicou, então eu peguei como ler Gênesis, como ler Êxodo, como ler sei. Salmos. Eu comprei todos eles e são muito bons. São pequenos. São né? E esses livros são baratos. Para você rapidinho ler. Isso. E é bom para colocar em prática. Que nós estamos com a série. Paulinas que compram, são baratos. Eu tenho comprado o livro na Shopee. Nós estamos aqui. Então, hoje, o melhor caminho é a internet mesmo. Que você encontra promoção e tem acesso maior. Porque livraria física mesmo realmente tá acabando. Alguns que você indica são muito antigos, né? Sim, aí é isso. A gente já não consegue, entendeu? Nem na estante, nessa estante aí que é o virtual, né? Isso, nem nessa estante eu consegui. Estou vendo com o meu colega aí, Francisco, que está comprando.
Falar em Ele estante, conhece irmão. o pessoal aí, entendeu? Ainda, quando eu descobri onde é a casa do Ricardo, eu só quero ir por causa da Não, estante minha dele. casa é toda protegida. Tem câmera. Eu tô Eu moro esperando em você favela, não avisar. dá para ir lá, não. É tiro e bomba Tô lá. de olho. Aqui é Tô Caxias, de olho irmão. na Aqui não estante é, tá dele. pensando o quê? Aqui é Caxias. Vem não. Se Manda afasta. ele para enjoar para mandar o livro, valeu? Quando enjoar, manda o livro aí. Professor, Sim, fala aí. eu sou a Valéria, eu estou usando a conta do meu filho, que eu não consegui, que eu estou no notebook dele, eu não Não, consegui tudo entrar bem, na não tem minha. problema não. Não percebi. Falei, ela não é o Vinícius. Mas Não, tá é o meu tranquilo. filho. Agora, um local bacana também, que eu gosto muito de garimpar, é Sebo. Isso. Lá em Cabo É. Frio tem um, que agora, a próxima oportunidade que eu for lá, ele tem muitos livros. Aí eu vou pegar a relação, vou levar, porque o rapaz sempre consegue Ah, outros legal, sebos então. conveniados a ele. Tem E tem um baratinho ali na praça, no centro do Rio, né? Aí eu não sei do Rio. Na Praça Tiradentes, também. ali, ao redor ali vários Tem sebos também, ali. tem. Alguns É, fecharam, mas tem é muito ali. mesmo. Então é um lugar também que Eu dá ia para muito ir, lá. né? Dá para pesquisar e tal. Tem. Mas hoje em dia, realmente, loja física tá Prefiro difícil, né? comprar na internet. Tá difícil. Eu Valeu, vou para gente. Shopee. Aí eu compro pelo Vai Shopee. lá para a Eu China. adoro a Shopee. É tudo. Valeu. O meu celular Valeu, vive Shopee, Valéria. Shopee. É isso aí. Gente, então é isso, tá? Eu vou mandar o material lá para o Então, grupo. Valéria, Qualquer coisa, é prazer. só tirar dúvida lá. Prazer, seu prazer. Tá? Muito bom Valeu, prazer. realmente. Tamo Sejam junto. bem-vindos Tamo aí. junto. Valeu, Acabou galera. a aula, né, professor? Acabou a aula. Minha, agora só Não sexta-feira. quer dar outro tempo, não? Não, irmão, olha a ética. Sexta-feira. Qual é a sua próxima, Misericórdia, qual é a irmão. sua Pois não, próxima faz aula isso não. hoje, Ricardo? Olha a ética, irmão. Vai assistir o professor. Irmão. Olha a ética. Não tenho aula agora, não, Ricardo, só você. Vai Professor, dar e as grego ou aulas vai dar que. hebraico? Não, E as agora não, provas, só sexta. os testes que eu e a Grazi perdemos, as aulas que nós não assistimos. Então, eu vou mandar para o grupo. Eu vou mandar as Ah, aulas estão sim. gravadas no canal do YouTube. Aí eu vou mandar Aham, no canal, aí você dá uma olhada lá, vocês podem tá, rever as aulas, entendeu? Eu vou mandar tudo tá, para o grupo. Pode ficar tá tranquilo. legal. Tá? Tá ótimo. Então Tá. tá. Vai falando no grupo. Tchau,